Música em prosa. Apresentação: Tom Sapiranga. Conhecendo o Brasil através da nossa música. Aqui tem prosa. Olá, meus amigos e amigas. Nós estamos mais uma vez iniciando o Música em Prosa. É uma grande alegria estar falando com você, levando para você a musicalidade desta grande figura, esta grande cantora, grande artista, grande multi-instrumentista que é. E olha, detalhe, sanfoneira. Ah, essa é boa, hein? Então, meus amigos do Música em Prosa e minhas amigas, nós estamos aqui falando dela, Juliana Lima, que se apresentará pra gente aqui. Juliana, tudo bem? Que prazer em te receber aqui. Oi, Sapiranga, tudo bem? O prazer é meu. Estou muito feliz de estar com você mais uma vez aqui no Música em Prosa. Que maravilha, né, Juliana? Pô, eu me sinto muito honrado. Nós já estivemos juntos aqui no estúdio, onde nós estamos, inclusive, aqui no Música Mundi. E agora, nessa condição aqui de bater um papo, de falar dos trabalhos, da carreira. Eu quero saber, não só eu, todos aqui queremos saber onde é que você nasceu e como é que foram os teus primeiros contatos com a música, Juliana. Me conta aí, por favor. Eu sou nascida e criada na cidade de Santo André, do ABC Paulista. E sou filha de nordestino. Meu pai é de Alagoas, Arapiraca. Minha mãe é do interior de São Paulo. E a família do meu pai é muito musical. Tem muita gente que toca, que canta alguma coisa. Então eu cresci no meio da música. Nem sei como começou de verdade. Eu só sei que quando eu me dei conta, eu já era música dos pés à cabeça. A música está aí de forma bem natural, né? Da mesma forma que a gente respira, se alimenta, se nutre de tantas maneiras, né? E a música também está presente. A força da música, né? O poder da música, né? A naturalidade dela. Me diz aí como é que você então começou a se ver assim, fazendo, criando. Então, quando eu tinha 10 anos, minha mãe me colocou numa escola de música que tinha na rua de casa. Só que eu pedia para entrar nessa escola desde os 3 anos de idade. Porque quando a gente mudou para lá, eu tinha 2 anos. E de sábado à tarde, ela me levava para dar uma voltinha na rua. E eu parava naquela casa e ouvia a música e perguntava o que era, queria entrar. E ela falava, filha, é uma escola de música. Eu falo, mamãe, eu quero ir. E ela olhava e falava, nossa, mas ela é muito nova, né? Vamos deixar mais pra frente. Às vezes isso é só um fogo de palha. Então passaram-se anos e eu sempre pedi, eu nunca esqueci disso. Aí eu lembro que com 9 anos ela foi lá e meio que me matriculou. Aí a vizinha chamou pra fazer atletismo no SESI. E meus pais sempre trabalharam muito, então minha mãe deixou a vizinha me levar toda semana, 2 vezes por semana pro SESI. E ao invés de fazer a aula de música, eu fui pro SESI com 9 anos. Aí no final daquele ano eu contundia o pé, não conseguia mais ir fazer os treinos. E aí quando chegou o janeiro do ano seguinte, enfim, ela me matriculou na escola de música. E eu, desde muito pequena, já fazia versinho, poema. Desde que eu me alfabetizei, eu escrevia versos. E aí, quando eu fui fazer aula de música, e o detalhe, eu fui fazer aula de piano. Eu entrei para fazer aula de piano. Eu fiz uma aula de piano. A minha professora maravilhosa, a professora Madalena, minha primeira mentora na música, ela era organista da igreja Congregação do Brasil, mas ela era pianista também, enfim. Eu acho que rolou uma identificação. E no primeiro dia de aula, ela falou, olha, você tá tocando as notas certas, mas o som não tá saindo muito bem, que piano tem toda uma técnica, e ali eu não tinha, né? Ela me sentou no órgão e falou, vamos fazer aula aqui. Aí eu fiz aula no órgão. E aí deu tudo certo. Ela falou, vamos estudar um pouco aqui primeiro, depois você volta pro piano. Aí eu comecei a fazer aula de órgão. E eu não saí mais, eu me formei em órgão popular. E o detalhe foi que eu comecei com 10 anos, eu fiz 6 anos, que era o curso de órgão, e em 3 anos. Eu me formei com 13 para 14 anos.
Então, eu não tinha nada o que fazer, né? Então, eu estudava de manhã, chegava em casa, almoçava, lavava a louça e ia pro instrumento. Minha mãe comprou um órgão lá pra mim e eu estudava a tarde inteira, até a noite, até a hora que ela chegava do trabalho. E isso aí foi rotina por pelo menos esses 3, 4 anos aí da minha vida. E eu acho que foi aí que eu adquiri mais musicalidade, porque o detalhe é que meu pai tinha um violão, que ele sempre tocou, e assim que eu comecei a estudar o órgão, eu comecei a pegar o violão dele, pegava as revistinhas que ele tinha, que não tinha internet na época, eu começava a caçar músicas que eu conhecia. As que eu conhecia, eu tirava ali os acordes e ficava treinando. Então eu treinava órgão e treinava o violão o dia inteiro. E aí eu comecei no violão a compor, porque eu já fazia versos. Aí com 10 anos eu comecei a fazer música, escrever música. E meu pai trabalha em casa até hoje, ele tem uma oficina, então ele ficava do lado de fora e escutava tudo. Eu escutava eu treinar o dia inteiro. Enfim, então foi mais ou menos assim que a música realmente veio para ficar na minha vida. Só que aconteceram coisas muito rapidamente. Com 13 anos a gente fez eu fiz uma primeira apresentação na escola, montei uma banda na minha sala, eu e mais uns meninos. Eu tocava violão e cantava. E esse show que a gente fez muito sucesso. A diretora pediu para reapresentar para o público aberto. E aí, dali já me chamaram para dar uma entrevista em rádio. E quando eu cheguei na rádio, eu cheguei no diretor da rádio e falei, eu quero gravar minhas músicas, que eu já tinha um monte de música. E aí ele falou, aqui na rádio não dá, mas eu vou te indicar o estúdio. Aí ele me indicou um estúdio, cheguei no estúdio para gravar uma primeira demo, que eu queria mandar para alguém, mostrar para alguém, enfim. Só que o dono do estúdio olhou e falou, nossa, são suas as músicas? Eu falei, são. Aí ele falou, tem um produtor procurando uma cantora para produzir, vou mostrar para ele. Falei, tá bom. Aí 1 mês depois ele liga lá na casa dos meus pais, falando que era para eu voltar no estúdio, que o produtor queria me conhecer. Aí eu fui lá, botei o violão nas costas e fui. E aí a gente bateu um papo e ali a gente fechou de gravar meu primeiro disco. Então foi assim que, quando eu vi, eu já tinha virado cantora. Que coisa maravilhosa, né? Então, seu primeiro instrumento foi o órgão, você começou a estudar o órgão ali, e aí já dialogou com o violão, que já facilitou um pouquinho, já dava pra levar pros lugares. Exatamente. E começou a fazer música no violão. Comecei a fazer música no violão. Com 12 anos, eu escutava qualquer música que eu gostava na rádio, gravava ali na fita cassete, né? Que não tinha outro recurso pra mim naquela época. E eu ficava ouvindo as músicas e tirando os baixos das músicas. Aí eu tirava a música. Aí de tanto fazer isso, aí comecei a tirar de ouvido. Ouvia e já saía tocando, né? Então foi assim que eu desenvolvi essa musicalidade de tocar qualquer música que eu escutava. E com 12, 13 anos eu já fazia isso. Legal, que coisa maravilhosa. Agora me conta o seguinte, como é que era o ambiente, tanto da casa quanto da rua que você morava? E o que havia seu pai, o que ele fazia, o que ele trabalhava? Qual que eram as coisas corriqueiras assim naquele momento ali? A rua, as imagens que você tem assim Uau, agora você me fez ir longe, né? Eu morava numa rua tranquila, de um bairro. Meus pais estão lá até hoje, inclusive, em Santo André. E tinha muitos amigos, então foi uma infância gostosa. A gente brincava na rua e não tinha todo esse perigo que existe hoje, né? Brincava de esconde-esconde, queimada, de vôlei, enfim. Dentro de casa, meu pai sempre tocou violão, né? Então, acho que essa herança eu peguei dele. Antes de eu nascer, ele tocava muito bem. A minha mãe conta que a gestação inteira ele chegava do trabalho, que ele não foi profissional da música, ele só tinha paixão, né, pela música. Tem ainda, né? E ele chegava do trabalho e ia tocar violão. E aí eu pulava na barriga. Ela disse que eu dormia o dia inteiro. À noite eu pulava quando ele começava a tocar, né? E eu cresci ouvindo meu pai tocar e cantando com ele, né? Então ele, sábado à tarde, reunia uns amigos, ia tomar uma cervejinha e tocar um violão. Eu já colava ali porque eu ia cantar, né? Já era aquele momento de diversão na certa, né?
E quando a gente ia encontrar a família, né, meu pai sempre foi muito ligado aos pais dele, então de final de semana a gente também ia para casa dos meus avós, e aí encontrava os meus primos, e aí todo mundo tocava alguma coisa, um era baterista, outro tocava guitarra, outro cantava, então era música. A gente fala que na minha família ninguém conversa, a gente canta. Até hoje, você vai ter um churrasco, um encontro de família, aí o pessoal começa a falar, você vai levar o quê? Que instrumento você vai levar? Aí um leva um, outro leva o outro, a gente se junta e faz aquela festa bonita. Até hoje é assim. Olha, eu acho que isso é um grande presente, porque é um merecimento seu, viu? Obrigada. Se encontrar assim com a família e num churrasco. Né? Porque geralmente quando a gente vai nos lugares, quase que a gente nem toca, né? O povo fica lá conversando e tal. É verdade. A gente espera todo mundo ir embora no final para poder tocar alguma coisa. Na família do meu pai é assim, sempre foi. Que bom, que coisa maravilhosa. Fico feliz com isso. E olha, é o seguinte, então nós vamos escutar uma das suas belas canções. Vamos lá? Vamos ouvir. Fiquem com Juliana Lima. Hoje me disse que vai me deixar, porque eu só sei cantar e não gosto de mais nada. E que passo muito tempo a dormir, tô sempre a ver o pôr do sol e a madrugada. Sabe que eu não entendo como tanta gente não se encontrou no que fazer. Segue vagando sem perceber que é só deixar fluir, que a vida é breve, que seja leve. Cultive a sua fé no que você quer e ouça seu coração, que a vida é breve, que seja leve. Cultive a sua fé no que você quer e ouça seu coração. Acho que isso eu não vou mudar. Nunca fui de me adaptar a nenhum padrão. Mas também eu gosto muito de viajar, de ler bons livros, de pedalar, de mergulhar na imensidão. E se você me conhecesse de verdade, diria que a minha felicidade está nos palcos e na canção. E é só deixar fluir, que a vida é breve, que seja leve. Cultive a sua fé no que você quer e ouça seu coração, que a vida é breve, que seja leve. Cultive a sua fé no que você quer e ouça seu coração, que a vida é breve, que seja leve. Cultive a sua fé no que você quer e ouça seu coração, que a vida é breve, que seja leve. Cultive a sua fé no que você quer e ouça seu coração. Seu coração, e ouça seu coração. Você está ouvindo programa Música em Prosa. Apresentação Tom Sapiranga. Esse período todo que você passou aí, tendo essa construção,
fazendo músicas e tal. E como é que pintaram assim aquelas primeiras músicas que foram já se destacando, que foram tocando? Você foi parar em rádio já cedo, já gravou logo aí. Mas como é que pintaram assim as composições mais legais assim que você já conseguiu algum destaque com elas? E como é que veio esse momento aí? Os primeiros momentos? Eu acho que cada lançamento tem um destaque, né? Que hoje a gente chama de single, né? Mas quando a coisa aconteceu as primeiras vezes, eu não sabia nem o que era, né? Eu gravei o primeiro disco, aí teve uma música chamada Procura um Amor, que era que as pessoas pediam. Elas queriam ouvir aquela música, cantavam junto. Então eu entendi que era uma música que era diferenciada ali, que era uma música melhor entre as músicas do disco. Depois, no segundo álbum, que já foi... já tinha 18 anos, eu já montei... Eu tinha uma escolinha de música, montei uma escola de música, dava aula pro bairro e tudo, e montei um home studio lá, foi meu primeiro home studio, e aí eu gravei o segundo disco ali, e aí tinha uma música chamada... Isso em CD, né? Em CD. Tá falando em CDs, né? CD. Na minha época já era CD, o vinil já tinha caído, já não rolava mais tanto. Não tava em alta, né? Eu gravei o CD Raios de Sol. E aí essa música, Raios de Sol, uma música também que o público pedia demais em show, fizeram até coreografia da música, era uma onda, assim. Então também entendi que era uma música que caiu mais na graça do público, né? Aí eu gravei um terceiro CD lá nesse estúdio também. E aí tinha uma música lá chamada Tudo e Mais, que é o nome do disco. Eu acho que essas músicas que são o nome do disco, elas já vêm com um peso a mais, né? E aí também se tornou, ali, naquele público que eu construí, um sucesso. Porque eu sempre fui muito corajosa. Então eu escolhia uns lugares, divulgava para o público, fazia show autoral, fui aprendendo tudo isso na prática, né? Experimentando as coisas. E sempre foi muito bacana, porque as pessoas chegavam no show cantando as músicas e dando esse retorno positivo, né? Então eu entendia que estava no caminho certo. Mas eu fui fazer faculdade com 19 anos e não foi de música. Eu achei que ia ser música, sempre imaginei que fosse de música. Mas chegou uma amiga que fez ensino médio comigo, a Vanessa Giacomelli. Um dia ela chegou lá na minha escola de música e falou: eu vou começar a faculdade de musicoterapia. Eu falei: oi? Que é isso, né? Fiquei super curiosa com aquele nome. Aí foi quando ela me explicou que era uma área da saúde que usava música, né, para ajudar as pessoas. Eu me encantei com aquilo. E na minha família, até então, você não via muita gente que fazia faculdade, não existia nem essa cobrança, né? Quando ela me falou dessa faculdade, me falou onde era, eu nem pensei em prestar uma federal, nem sabia os caminhos disso, ninguém nunca me disse, eu não fui atrás. Mas quando ela falou dessa faculdade, eu fui conhecer a faculdade, conhecer a grade curricular e falei: vou fazer essa faculdade. Tomei essa decisão. E aí fui fazer faculdade de musicoterapia na Faculdade Paulista de Artes, que já ficava na Bela Vista. Era uma faculdade que tinha curso de música, de artes cênicas, de artes plásticas. Respirava arte aquela faculdade, fiz muitos amigos ali. E aí eu conheci lá o Roger Carrer, que foi o produtor do meu quarto disco. E esse disco eu considero um divisor de águas para mim, para minha vida. Porque o Roger, ele era tecladista do Belchior, ficou uns 10 anos rodando o Brasil e o mundo com o Belchior. E ele foi fazer musicoterapia também, no mesmo curso que eu. Não na mesma sala, né, mas no mesmo curso. E aí eu mostrei meu trabalho para ele, meus discos, as composições e tudo. E ele falou: Ju, montei um estúdio novo, vamos gravar lá. Vamos gravar o seu próximo disco. E aí eu terminei a faculdade, eu já estava com 23 anos. E aí eu terminei no meio do ano, em julho de 2006. Em agosto eu já estava no estúdio dele gravando um disco novo. E esse disco, a gente gravou 15 músicas na época e tive 10 parcerias. Eram todos alunos da faculdade, pessoal das artes cênicas, das artes plásticas, da música. E esse disco se chama O Dom. E essa música, O Dom, é uma música que, mais uma vez, teve um peso tremendo da minha carreira. Até hoje, a música que mais me trouxe retorno do público. Essa música eu compus ela em 2006.
Olha quanto tempo faz. E as pessoas me pedem muito hoje, ela ainda no show. E aí que a gente começou a levar para rádios, fazer shows maiores, abertura de shows de outros artistas. Comecei a circular Sescs, festivais. Então, a brincadeira, que sempre foi séria, ficou mais séria ainda no 4º disco, que tem gente que acha que é o primeiro até hoje, né? As pessoas acham que é o primeiro disco, mas já era o 4º, né? E aí daí pra frente muita coisa aconteceu, muita coisa. Com quantos discos você tá de carreira aí até agora? Agora, em 2022, eu gravei 6 discos solo e 2 discos com Beijo de Moça. Ao todo são 8 discos. 8 discos. Daqui a pouco a gente fala de anos de carreira e tudo mais. Tá bom. Mas eu quero falar ainda de Santo André, de Juliana lá em Santo André ainda, sabe? E hoje você mora aqui em São Paulo, né? Santo André, ABC Paulista, um lugar histórico, assim, o nascedor do movimento punk no Brasil, né? Movimento anarquista, grandes acontecimentos assim, bem fortes nesse aspecto. Eu mesmo fui muito influenciado por essas bandas que rolaram aí nessa época. Olha, eu lá no interior da Bahia, lá em Gandu, no interior da Bahia, alô Gandu, e mesmo assim influenciado com essa musicalidade. Como é que era? Você tinha alguma ligação com esse movimento punk daquela época, com Clemente, aquelas coisas do Inocentes, aquelas coisas? Você ouvia isso? Você teve alguma ligação com esse... Porque a gente tá falando aqui de anos 90, né? Você tá falando de anos 90, né? Isso, você ter crescido aí nesse período? Então, na verdade, a minha conexão com a cultura do ABC, que é muito forte, é um celeiro cultural muito, muito grande. Santo André exportou artistas pro Brasil todo, né? Tem pessoas incríveis que saíram de lá, Kleber Albuquerque, o percussionista da Lua, Kleber, e tantos outros, né? Tantos outros. Márcia Querubim faz festivais pelo Brasil todo, enfim, querida amiga também. Eu, nos anos 90, ali pro final dos anos 90, minha conexão com a cultura de Santo André começou num projeto chamado Canja com Canja, que acontecia ali no saguão do Teatro da Prefeitura de Santo André, que um produtor cultural, Leila Lopes, muito forte aí também na produção, Itamar Assunção, fez um monte de coisa bacana. E o Lela criou um projeto que as pessoas davam canjas musicais e eles serviam canja para comer, né? Esse projeto durou vários anos, eu comecei a frequentar esse projeto, a fazer participações, e ali conectei com outros artistas, mas eu já conectei com artistas da MPB, Fernando Cavalieri, Daniel Pessoa, pessoas que fazem coisas parecidas com o que eu faço, que é a música popular brasileira, essa coisa mais calma, né, do que o que você mencionou. Eu não peguei, eu não ouvi, eu sou muito influenciada também pelo meu pai, então meu pai sempre gostou muito de MPB, e aí foi o que eu ouvi a vida inteira. Ele ouve uns clássicos do rock internacional também, mas nacional não tinha quase nada rolando lá em casa. E não tinha internet, né? Então as conexões eram diferentes, né? Mas foi assim. E aí daí eu fiz muitas boas amizades do Canja com Canja. A gente criou também o projeto das terças autorais, que era um braço do Clube Caiobi aqui de São Paulo. Mesmo Soneca, projeto que aconteceu aqui, acontecia lá. Aqui eram as segundas, lá eram as terças. A gente vinha pro Clube Caiobi, fazia esse intercâmbio cultural. Mas lá no ABC rolava também muitos compositores, muita gente talentosa se reunindo. Eu sei bem. Eu cheguei aí no final dos anos 90 para ir pro ABC. Então eu me apresentei aí em Diadema, lá no Teatro Clara Nunes, né, que tem lá em Diadema. Eles tinham um projeto lá em Diadema que você ia pros bairros, tinham vários centros culturais lá, serrarias, diversos. Então eu fui para lá, não só eu, com outros artistas também. Foi um movimento bem especial. Por isso que eu sempre tenho um carinho muito grande assim pelo ABC Paulista, porque ele é sempre renovador. A gente tá falando desse movimento punk nos anos 80, né, aí que estourou aí pelo país inteiro, e com essa força do ABC, as greves, as primeiras greves, estamos falando no sentido sócio e político, né, que aconteceu também no país, né, muito embora as primeiras greves são antes ainda do que isso e tal, mas tudo isso foi uma ebulição assim de acontecimentos. Meu
amor, chega perto de mim. Vem e diz que não vai ter fim. A nossa história, que não é faz de conta, você chega e apronta um temporal dentro de mim. Diz que não vai mais chover no meu quintal, que esse amor não é quimera, nem é vendaval. Diz que não vai mais chover no meu quintal, que esse amor não é quimera, nem é vendaval. Meu amor, eu só quero um abraço colado, apertado, pra eu te sentir só meu. Porque o tempo, que não é brincadeira, leva aos melhores momentos, feito nuvem passageira. Diz que não vai mais chover no meu quintal, que esse amor não é quimera, nem é vendaval. Diz que não vai mais chover no meu quintal, que esse amor não é quimera, nem é vendaval. Meu amor, chega perto de mim. Vem e diz que não vai ter fim. Você está ouvindo programa Música em Prosa. Apresentação Tom Sapiranga. Me conta essa história. Juliana, então nós estamos aqui agora com esse momento especial de me conta essa história, né? Pô, eu sei muito bem, acompanhei, ouvi, vi clipe e tal, da sua passagem lá com Rick Bonadio. Rick Bonadio, que é um grande nome aí da música nacional, lançou, sei lá, Mamonas Assassinas, CPM 22, lançou coisas importantes do Titãs, lançou tanta gente, Vitor Clay aí outro dia e tantos outros nomes e tal. E você também gravou lá, você também chegou até fazer parte desse casting todo de Rick Bonadio. Me conta aí como é que você chegou lá, como é que foi essa história aí? Sim, foi uma das experiências mais bacanas aí vividas. O Rick é um cara que eu admiro muito. Desde antes de trabalhar com ele, já vinha acompanhando o trabalho dele há muito tempo. E em 2016 ele lançou um livro, né? Que ele conta os 30 anos de história na música, na produção. E eu fui no lançamento, fui num dos lançamentos dele, na FENAC Paulista. E ali conheci ele autografou o livro. E eu acabei participando de um pocket show que estava rolando lá. Ele me ouviu e falou, vai lá no estúdio, muito bacana e tal. Mas acabou que ficou por isso mesmo, eu não fui no estúdio. Isso foi em 2016. Em 2017, ele lançou o primeiro workshop presencial, onde ele ia compartilhar muito dessa experiência desses 30 anos. E aí o pessoal me avisou, falaram, vai fazer esse workshop, com certeza vai ser legal, vai ser agregador. E eu fui fazer, participei da primeira turma, tinha 12 pessoas. E aí, nesse momento, eu pude me aproximar mais do Rick, ele conheceu melhor meu trabalho também. E daí surgiu o convite para
produzir lá, para gravar lá. E foi muito bacana. O Midas Music, que é o estúdio dele, é um dos melhores estúdios da América Latina. Eu digo que os lugares têm energia nas paredes, né? Porque as pessoas que passam pelos lugares deixam um pouco de si ali. Então, ali é um lugar muito bem frequentado, já teve grandes artistas nacionais e internacionais. O Charlie Brown, que ele também lançou, né? Lançou também. Os Mamonas não produziram lá, né? Foi ainda no outro estúdio, na Cantareira. Mas muita gente aí, né, que realmente fez uma diferença na história da nossa música, passou por lá. E foi uma experiência maravilhosa. E eu que sou artista independente, até porque não foi nenhuma escolha. Quando eu comecei a fazer música, entrou essa história de a indústria fonográfica tá morrendo, que nunca morreu, na verdade ela se reinventou. Mas era o que diziam na época, nem vai atrás de gravadora, porque elas já estão quebradas, não tem mais verba para trabalhar artista e tal. E ficou por isso mesmo, eu fui fazendo as coisas de forma independente, até que nesse momento eu fiz uma parceria com um selo, né? O Midas Music é um dos selos mais de maior destaque aí no Brasil. E a diferença é que enquanto eu fiz tudo sozinha a vida inteira, ali tinha 30 pessoas para te ajudar a definir uma música de trabalho, uma capa, uma estratégia de lançamento. Então, foi uma experiência muito bacana, né? Logo depois também veio a pandemia, enfim. Mas é uma experiência que eu recomendo, e que o Rick é um cara genial, e às vezes as pessoas falam sem conhecer, mas é um cara que sempre investiu tudo na música, né? Sempre reinvestiu tudo na música, apaixonado pelo que faz, e por isso e outras coisas mais eu me identifiquei bastante. Juliana, você falou agora de transformações na música, né? Esses artistas que vieram fazendo essas transformações e tal. Bom, nós também, você e todos os outros, estamos aqui recebendo os fluidos, né? Os fluidos desses artistas também, e do país, né? Porque esses artistas, todos os artistas, né, são o país de onde eles vieram, né? O país que eles vivem, né? A gente é um reflexo de tudo isso, da nossa sociedade, e a nossa música vem com a cultura da gente, toda essa criação que é construída, né, ao longo dos séculos, né, da formação do nosso Brasil, né, através desse período anterior, antes dessa invasão colonial, ainda Pindorama, com a musicalidade que havia, depois vem a invasão portuguesa, e aí traz também culturas e tudo, e essa fusão, e vem a África, mãe África, e também causa, né, toda essa construção, essa ebulição gigante que é o Brasil. Nem vou falar dos outros imigrantes, né? Tantos outros, italianos, alemães, japoneses, holandeses, tudo, árabes, o mundo árabe também presente, tudo. O mundo inteiro quer estar em nosso Brasil, em nosso querido Brasil. E nós estamos vivendo essas transformações musicais, né? E você, eu sei que você transita, é multi-instrumentista e está em diversos gêneros. E como é que você vê isso de você, ao mesmo tempo que está fazendo uma música mais pop rock e tal, e de repente está fazendo baiões e chachados e shots e forrós? Como é que é isso para você? Como é que é isso de Luiz Gonzaga, dessas coisas tão do interior do Brasil também? Pra mim isso é muito natural, porque a gente é esse balaio mesmo, né? Essas influências estão o tempo todo nos cercando e nos trazendo elementos que a gente vai imprimindo na nossa música. Como eu te falei, meu pai sempre ouviu MPB e rock internacional, mais MPB. Só que ele é nordestino, filho de nordestino, neto de nordestino. Meus avós são pernambucano e baiano, e meu pai é alagoano, ou seja, meu avô era fã incondicional do Luiz Gonzaga, dançava o chachado, enfim. Então, essa era uma realidade que estava de alguma forma em mim, no DNA, não sei aonde, e que eu nem sabia direito. E algumas coisas caem no nosso colo, né? A gente não decide, elas têm que acontecer. E em 2014, eu estava tocando numa casa pertinho de casa, na Bela Vista, o Beneditas, que é uma casa que tem uma culinária nordestina maravilhosa, só que eu fazia MPB ali. E a dona chegou em mim um dia, a Gleice Rosa,
codinome Benedita, que é o nome da avó dela, na verdade, que é o nome da casa. Ela falou, olha, eu vou fazer uma festa junina, eu queria tanto um trio de mulheres para fazer um show aqui nesse dia. Eu falei, nossa, que ideia linda, né? Pena que eu não tenho esse trio, falei pra ela. Ela, mas pois monte esse trio e venha fazer. E aí eu tentei fugir disso de todas as maneiras, mas eu saí dali com o show fechado. Aí peguei 2 amigas que já cantavam, que já tocavam percussão. E aí, em 2 semanas, tirei um repertório novo, um monte de música de forró, porque eu já cantava nos shows em MPB mesmo. Eu cantava um Alceu Valença, Maio Barramário, um Dominguinhos, eu cantava essas coisas. Sempre fazia, às vezes, um bloquinho que animava o show, né? Mas um show inteiro, eu não tinha pretensão de fazer um show inteiro de forró. E aí, naquele dia, eu fiz. Só que eu falei, eu vou fazer nesse dia e acabou, né? Chega, né? Não porque eu não gostava, mas porque eu não me via sendo só forrozeira, né? Vamos assim dizer. E aí, eu saí daquele show com outro show fechado, que o pessoal gostou muito e já contrataram para outro. Era festa junina, festa julina. E aí eu fiz outro, e depois fiz outro, e eu não tocava sanfona. Eu não tinha sanfona. Eu fazia esses primeiros shows na voz, violão, tocava uma gaita no meio, às vezes, e as meninas na zabumba e no triângulo. Aí, indo de um lugar para o outro, aí comecei a chegar em lugares que eram mais circuitos de forró. O pessoal olhou e falou, vocês são muito boas, mas precisa da sanfona, precisa de uma sanfona. Em 2015 eu ganhei uma sanfona. Aí eu falei, ixi, agora não vai ter jeito, não vou poder escapar disso, né? Dessa cena aí. E aí comecei a estudar, autodidata ali, tive a ajuda de alguns amigos, mas como eu já tinha o conhecimento da tecla por conta do órgão popular, né, então a mão direita já era mais resolvida, né? Tive que aprender a respiração do instrumento, os baixos e tudo. Mas aí fui nessa saga de aprender, ainda estou nesse processo muito gostoso, né, que é um instrumento apaixonante, que é o acordeão, a sanfona. E a partir daí eu passei a fazer shows de MPB e também de forró. Eu criei o trio Beijo de Moça, né? No dia do primeiro show já tinha um nome. A gente brincou um pouquinho ali, fez um brainstorm e criou o nome Beijo de Moça. E esse projeto agora já está fazendo 8 anos. E eu sigo com o projeto Juliana Lima e com o projeto Beijo de Moça, fazendo as duas coisas. Esse é a forra das minas, que vai dar o que falar. Shot, baile e chachado, todo mundo vai dançar. Pra tocar em toda esquina, todo palco e todo bar. Não vai ter canto no mundo sem nosso forró tocar. Mulher, toque esse forró. Mulher, deixa a emoção rolar. Mulher, é no toque da zabumba. Mulher, que a sanfona vai chorar. Mulher, toque esse forró. Mulher, deixa a emoção rolar. Mulher, é no toque da zabumba. Mulher, que a sanfona vai chorar. Esse é o forró das minas, que vai dar o que falar. Shot, baile e chachado, todo mundo vai dançar. Pra tocar em toda esquina, todo palco, todo bar. Não vai ter canto no mundo sem o nosso forró tocar. Mulher, toca esse forró. Mulher, deixa a emoção rolar. Mulher, é no toque da zabumba. Mulher, que a sanfona vai chorar. Mulher, toca esse forró. Mulher, deixa a emoção rolar. Mulher, é no toque da zabumba. Mulher, que a sanfona vai chorar. O comando tá com elas, um chiado da chinela. Esse é o forró das minas, vamos todos chamegar. Mulherada no forró, é a coisa mais bonita. O baile todo se agita, toca o baile sem parar. Mulher, toca esse forró. Mulher, deixa a emoção rolar. Mulher, é no toque da zabumba. Mulher, que a sanfona vai chorar. Mulher, toca esse forró. Mulher, deixa a emoção rolar. Mulher, é no toque da zabumba. Mulher, que a sanfona vai chorar. O comando tá com elas no chiado da chinela. Esse é o forró das minas, vamos todos chamegar. Mulherada no forró, é a coisa mais bonita. O baile todo se agita, toca o fole sem parar. Mulher, toca esse forró. Mulher, deixa a emoção rolar. Mulher, é no toque da zabumba. Mulher, que a sanfona vai chorar. Mulher, toca esse forró. Mulher, deixa a emoção rolar. Mulher, é no toque da zabumba. Mulher, que a sanfona
Você está ouvindo programa Música em Prosa. Apresentação Tom Sapiranga. Olá, meus amigos e minhas amigas, voltamos aqui com Música em Prosa e você está aí, ainda bem que você não saiu. Chamou todo mundo, convidou a galera aí, mandou o WhatsApp para todo mundo dizendo, olha, tá no ar, tá rolando. Tom Sapiranga batendo um super papo aqui com Juliana Lima. E olha só, ela falando aqui dessa virtuosidade toda com a música desse nosso país e chegar até os baiões e forróis e chachados de Luiz Gonzaga. E nós então queremos saber, porque essa música linda que a gente ouviu aqui com a princesa, né? filha do príncipe também é princesa, né? Porque o rei é o rei do baião, Luiz Gonzaga. E Dominguinhos é o grande príncipe dessa sanfona também. E Liv Moraes, que é a filha de Dominguinhos, e você também gravou com ela aqui. Conta pra gente aí como é que é tudo isso, e depois sei que tem outras gravações, tem Janaína, tem todo mundo. Me diz aí como é que tá sendo essa experiência. Essa música Forró das Minas é uma música que tive a honra de convidar a Liv Moraes e ela aceitou cantar comigo no último disco, no segundo disco que a gente gravou do Beijo de Moça, que foi lançado em setembro de 2021. É uma música que a gente fez coletivamente com outras mulheres, né? São 5 compositoras. E a Liv, que é uma pessoa maravilhosa de luz, muito querida, uma amiga querida, veio gravar com a gente essa música Forró das Minas, que é uma música que empodera demais as mulheres, né? Mostra a força das mulheres na música e no forró, principalmente. Tem uma outra questão nesse disco, que a gente também tem a participação de uma outra maravilhosa que eu amo demais, Janaína Pereira, que tem essa voz de veludo, né? Que ex-vocalista do Bicho de Pé, e tem uma carreira, um trabalho lindo, maravilhoso. E eu tenho uma história muito legal com a Janaína, que foi o seguinte: quando eu comecei a estudar sanfona, meio despretensiosamente, eu sabia que eu precisava inserir no show do Beijo de Moça, eu comecei alternando os instrumentos. Comecei o primeiro show que eu levei a sanfona, que foi em 2015 mesmo, pro show. Eu cantei 3 músicas na sanfona, o resto foi tudo no violão. Depois eu fui ampliando, foi 5 músicas, 10 músicas, né? Começou a ir meio a meio ali. E em 2, 3 aninhos eu fui assim, empurrando, né? Fazendo do jeito que dava, porque a vida já era tão corrida, já não dava para se dedicar tanto aos estudos como quando era adolescente, criança, que tinha o tempo todo livre para isso, né? E aí, um belo dia, a gente montou, entre 2017 e 2018, um coletivo só de mulheres, que é o Forró das Minas, onde a Janaína foi uma madrinha nossa nesse coletivo, junto com a Andressa Ferri. E a Andressa fechou um show pra gente fazer, onde eu tocaria sanfona pra Janaína. E aí estaria eu na sanfona, Janaína na voz e a Neide Garapé na zabumba, né? E aí eu pensei, lascou, né? Porque eu tava até aquele momento fazendo só metade do show na sanfona. Ali eu ia ter que fazer um show inteiro na sanfona, 1h30 mais ou menos de show. E detalhe, né? Quando eu fui ensaiar com a Janaína, eu descobri que nem um tom dela era o meu. Então, as músicas que eu demorei 2, 3 anos pra tirar, eu ia ter 2 semanas pra tirar tudo no tom dela. E aí eu topei o desafio, né? Teve dia que eu nem dormi, mas eu fiquei ensaiando ali e fui pro show. Fiz o show inteiro, né? Foi bonito, foi lindo, emocionante. Quando acabou o show, eu não senti o braço esquerdo, né? Que é o do fole. Não senti o braço. E eu fiquei umas 2 semanas com um calo no ombro, porque eu me esforcei além do que eu tava habituada ali. Só que a partir desse dia, eu decidi que eu não ia mais fazer o show do forró com o violão, ia ser só com a sanfona. Porque eu falei, se eu toquei pra Janaína, eu posso tocar pra mim, né? Então, por isso que como é bacana o coletivo de mulheres, porque uma empodera a outra. E ali ela me empoderou muito, né? Porque foi um desafio, eu topei, eu podia dizer, não posso, não consigo, mas eu topei. E aquilo ali mudou uma chavinha em mim. E dali em diante, melhorou muito as coisas, né? Porque eu levava os 2 instrumentos, era como se fosse uma muleta mesmo, né? Que, qualquer coisa que der de errado ali na sanfona, eu já pego o violão e tá tudo certo. Não, daí pra frente foi só sanfona. E aí contribuiu muito pro meu progresso na sanfona também, né? E na música num geral. E é isso. E aí vocês podem ouvir
Também a música Zumbis, que eu gravei e tive o prazer de ter a Janaína cantando comigo. É uma música que fala sobre... Algumas pessoas acham que foi a pandemia, mas essa música não fala sobre a pandemia. Ela fala sobre a tragédia de Mariana e Brumadinho, que caíram as barragens em tudo. Então, escutem aí com atenção, que manda uma mensagem para todos vocês. Está tudo fora do lugar, o meu peito não para de sangrar. Esse mundo de pernas pro ar não tem jeito disso tudo parar. A gente se mata se não se maltrata. A lei está do lado do opressor. Ouvimos falar em paz, mas só tem guerra e terror. Veja só esse lamaçal, varreu minha casa, meu cachorro, meu quintal. Vidas ceifadas que não valem nada. A quem devemos mandar a conta? Quem é que vai pagar? Crianças inocentes, a mãe natureza. Pessoas que não respondem por si. Zumbis que deixam se levar pra qualquer lugar. Veja só esse lamaçal, varreu minha casa, meu cachorro, meu quintal. Vidas ceifadas que não valem nada. Só esse lamaçal, varreu minha casa, meu cachorro, meu quintal. Vidas ceifadas que não valem nada. Você está ouvindo programa Música em Prosa. Apresentação Tom Sapiranga. Oferecimento Música Mundi. O Música Mundi é um estúdio de gravação e produção musical. Aqui produzimos todos os projetos de áudio para serem lançados nas plataformas digitais. Fazemos a gravação, mixagem, masterização e lançamento das suas músicas, audiobook e podcast. No Música Mundi, você se torna um artista e compositor profissional, registrando e cadastrando suas músicas e tendo o total controle dos seus projetos musicais. Saiba mais visitando o nosso site, musicamundi.online. Música Mundi, a nossa música circulando no mundo. Momento Música Mundi. E no Momento Música Mundi de hoje você conhece o trabalho dele, Juan Trajano, diretamente lá de Recife, Pernambuco, cantando aqui com Daniela Alcarpe a música Nós por Nós, lançada pelo selo Música Mundi, onde eu tive a honra de fazer a produção musical.
tão certa de si e eu de nós. E nesse laço de dois, eu tão agora e você tão depois. Escrevi de caneta, você rabiscou de giz, e os poemas de amor que te fiz, e os jardins que plantamos a dois, nós por nós, e os dilemas que a gente passou, superamos assim um por um, nós por nós. Você talvez, eu tão sim, você tão certo de si e eu de nós. E nesse laço de dois, eu tão agora e você tão depois. Escrevi de caneta, você rabiscou de giz, e os poemas de amor que te fiz, e os jardins que plantamos a dois, nós por nós, e os dilemas que a gente passou, superamos assim um por um, nós por nós. Você está ouvindo programa Música em Prosa. Apresentação Tom Sapiranga. Então, minha gente, nós estamos de volta aqui com Música em Prosa. É uma grande honra estar podendo falar aqui com vocês e trazendo aqui minha amiga Juliana Lima para cantar, para falar também, para a gente conhecer esse Brasil através da voz, da palavra, da música, do canto de Juliana, da sua composição, da sua poesia e do seu pensamento a respeito do país. Juliana, então fala pra mim aqui, e para todos nós que nós queremos saber, sempre queremos saber, essa sede de saber que nos acompanha, por isso que nós evoluímos nessa humanidade. Então conta como é que tá teu momento, o que você tá fazendo, como é que é. Esse ano é um ano de festa para você também. Diz pra gente o que há e o que haverá nesse momento. A gente está em fase de promoção do disco novo. Eu lancei ano passado, ano de pandemia ainda, um CD chamado Esperança, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente precisa hoje para a retomada, né, desse país, retomada cultural, econômica e tantas outras, né? E esse disco eu tive o prazer de gravar com Augusto Albuquerque, que é um produtor. Ele é meio carioca, meio baiano e meio andreense, né? Que ele tá agora radicado lá na minha cidade natal, Santo André. Mas ele ficou aí 15 anos da vida dele em cada um desses lugares que eu te falei. E ele é um grande baixista, já foi baixista do Carlinhos Brown, ficou 16 anos com o Moraes Moreira, até o Moraes falecer em 2020. E a gente tinha um namoro musical antigo, né? A gente sempre falava em gravar algo junto e acabou saindo agora na pandemia. E é um álbum de 10 músicas e tem algumas canções bem especiais. Tem 2 canções ali que falam da pandemia, do Silêncio das Cidades, parceria com Natália Bueno. E tem também, em contrapartida, uma canção chamada Que Seja Leve, que fala, né? A gente passou por tanta coisa difícil, mas
Vamos tentar tirar um pouquinho de leveza para nossa vida, porque ela é muito rápida, muito efêmera, passa muito velozmente, e a gente tem que curtir o momento, aproveitar cada momento que a gente vive, porque a gente não sabe até quando a gente vai estar aqui. Tem música que também fala da partida, perdi amigos na pandemia, acho que todo mundo perdeu alguém, né? Se não for um amigo, um parente. Então, tem músicas que homenageiam essas pessoas que se foram. Então, ouçam, né? Está nas plataformas digitais, o CD Esperança. E esse ano de 2022 completa 25 anos que eu gravei o meu primeiro CD. Não parece, hein, gente? Na carinha de 25, né? A pessoa fala, mas quando é que você... Mas não, a música conserva a gente, né? Fazer o que a gente ama faz bem para a saúde, para a alma, né? Então, esse ano a gente tem algumas surpresas aí que a gente está preparando para comemorar aí em grande estilo esses 25 anos de carreira, né? 8 álbuns gravados, um DVD, turnês aí pelo Brasil, a gente teve turnê pela América Latina, Argentina, teve turnê na Europa também ao longo desses anos. E se Deus quiser, agora vamos retomar aí essas turnês, né? Porque a gente tinha uma para 2020 que teve que ser adiada, mas agora a gente vai, se Deus quiser, retomar tudo isso. Juliana, fala então aí as redes, os endereços e tal, os arrobas aí pra galera poder saber e acompanhar. Com certeza. Oficial Juliana Lima no Instagram, no Facebook. Juliana Lima Oficial no canal do YouTube. E, gente, vamos nos conectar. Me encontrem por lá, mandem mensagem que eu respondo sempre que possível, tá? Meus amigos e minhas amigas, este foi o Música em Prosa e eu me sinto muito feliz em poder receber aqui esses artistas queridos, amigos meus, e a gente transmitir para vocês aí o que a gente tem de melhor, que é a nossa música. Juliana, eu fico muito feliz também e agradeço por você ter aceitado o convite e ter vindo aqui no Música Mundi. Agradeço demais esse convite. Você é um cara que eu admiro muito também, um grande artista, grande produtor também, um cara com quem eu já aprendi um bocadinho, né? Mas um cara que tem muito conhecimento aí, muito talento também, e sempre um grande prazer estar contigo, viu? Valeu, gente! Um grande abraço a todos, até a próxima. Música em Prosa, conhecendo o Brasil através da nossa música. Um beijo para todos também. Tenho tanto para lhe dizer, mas eu nem sei onde está você. É uma loucura querer te encontrar, agora que a sua casa é outro lugar. Caminho pelas ruas tentando entender em que momento fomos nos perder. Será que algum dia você poderia imaginar que a melhor parte em mim é onde você está? Então me beijar, deixa o tempo nos dizer se a saudade faz doer. Não é tarde pra voltar. Então me beijar, não sei se é certo, mas vou te buscar pra não me perder. Adoro tanta coisa que odeio em você. Me lembra a cada instante, mas quero esquecer. Será que algum dia você poderia imaginar que a melhor parte em mim é onde você está? Então me beijar, deixa o tempo nos dizer se a saudade faz doer. Não é tarde pra voltar. Então me beijar, não sei se é certo, mas vou te buscar pra não me perder. Pra não me perder.
Você ouviu Música em Prosa. Apresentação: Tom Sapiranga.